Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da temporada de 2026. Agradecendo ao nosso patrocinador, Auxiliadora Predial, e aos nossos apoiadores, Elo CrossFit, Sushi Zaco, Zoia Brindes e Coisa de Vó. E hoje nós vamos bater um papo muito legal sobre corrida e marketing, então acompanhe com a gente. E hoje nós temos o prazer de receber aqui no estúdio a Pamela Mai. Pamela, por favor, te apresenta para a nossa audiência. Oi, meu nome é Pamela, eu sou empresária, sou mãe e recentemente agora sou uma aspirante nas corridas de rua, me encontrei nas corridas de rua e tenho aí então a minha vida dividida entre a jornada de mãe, de empresária, de atleta, tudo junto. Legal, aproveitando já que tu citou as corridas de rua, eu queria saber como e quando a atividade física, a corrida, entrou na tua vida. Eu nunca tive muito incentivo de atividade física porque eu fui muito nerd a vida inteira. Então, quando a gente é nerd, a gente acha que atividade física não é algo que vai ser nato para nós. Eu fugia de educação física. Mas, depois de ser mãe, eu ganhei muito peso e eu precisava perder. E eu não consegui de forma nenhuma. E uma das coisas que eu consegui inserir foi caminhar. Só que com o tempo tu caminha, vamos dar uma corridinha, né? E aí eu comecei a correr, fiz minha primeira prova de rua, gostei do ambiente, gostei, etc. Quando fiz a minha segunda prova, eu peguei pódio. Daí eu disse, opa, devo ser boa nisso. Aí quando a gente descobre que a gente é bom em outra coisa, né, acaba dando um up, assim, e por isso que as corridas se tornaram uma coisa tão importante, assim, na minha vida tão rápida, né? Pô, ela foi falar que não gosta de educação física logo para 2 profissionais de educação física, mas tá tudo bem. Não gostava, eu disse, agora ela não gostava, agora eu gosto, né? Na escola, quando eu era nerd, eu não gostava. Pamela, qual era o teu ambiente quando tu começou com esse projeto da caminhada naquela época, né? Antes de evoluir para corrida, tu procurou um profissional, tu procurou amigos para fazer um grupo de caminhada, como que foi o ambiente? Não, até pela minha rotina, assim, de trabalho, que ela é muito acelerada, né? Eu trabalho com marketing, e aí o marketing tem um grande desafio, que a gente pode trabalhar de qualquer lugar o tempo todo. Então, acaba que a nossa jornada de trabalho, às vezes, fica muito extensa. Então, eu passo muitas horas, às vezes, na frente do computador, trabalhando de diversas formas, e eu comecei a caminhar justamente porque eu consegui encaixar na minha rotina em algum momento, caminhar sozinha na frente de casa. Eu tenho uma praça na frente de casa, moro em condomínio, então era mais fácil de conseguir caminhar. Então, comecei caminhando, inclusive a caminhada veio um ano antes de entrar na academia. Aí depois eu fui pra academia, aí contratei personal e hoje em dia tenho treinador pra corrida. Mas o treinador surgiu, acho que depois, assim, peguei pódio e disse, tá, então a gente tem que fazer isso daqui direito. Eu queria saber como é que funciona, o que passa na tua cabeça de tu passar de até 2024 de 0 corrida para 2025 fazer quase 1.000 quilômetros, que eu vi que tu postou ali, quase 1.000 quilômetros de corrida no ano de 2025. Pra mim isso é muito surreal, assim, justamente por isso que era do nada, e aí a gente vai, e inclusive nem foi o ano inteiro, né, eu comecei a correr em abril, antes disso eu só caminhava desde 2023, que foi quando eu comecei a caminhar, no final de 2023. Para mim é muito louco, assim, pensar que uma coisa que antes não fazia parte da minha vida, hoje ocupa um espaço muito grande. Mas a sensação que eu tenho hoje de bem-estar, de saúde, de tudo, assim, me faz não abrir mão disso, né? Então, como foi algo progressivo também, não foi do dia para a noite que a corrida surgiu. Teve um período de caminhada muito grande, eu comecei a treinar antes na academia, e aí eu comecei a fazer os treinos de corrida com acompanhamento do meu treinador. Isso acabou se tornando algo tranquilo de fazer, e hoje é a minha grande satisfação, assim, sair pra correr. Inclusive, a primeira briga que eu tive com o meu treinador é que eu queria correr todo dia. Eu disse, não, é minha forma de desestressar, eu quero correr todo dia. E ele falou, não pode correr todo dia que vai dar lesão. Resultado, tive lesão no joelho, tive que ficar parada um tempo ainda, daí quando eu voltei, agora eu sou uma pessoa comportada. Aproveitando que a gente está falando de corrida ainda, a Pamela tem uma filha de 7 anos, que também se chama Alice, né? Eu queria saber como é que a corrida está envolvida na tua relação com a Alice. Então, a Alice, ela é fisicamente parecida comigo e ela gosta disso. E aí eu vi que tudo que eu fazia, ela queria fazer também. Então, desde pequena, ela sempre me acompanhou muito nas coisas de trabalho. Ela é criativa, acho que todo o meu DNA criativo foi pra ela. E quando eu fiz a minha primeira prova de corrida, ela foi junto. E aí ela pediu, eu quero correr também. E aí, nisso, eu disse, não, vamos respeitar o desejo dela na próxima corrida que tiver, porque nem toda corrida tem as largadas kids, né? Que ela acontece diferente. Então, na próxima corrida que teve a largada kids, eu coloquei ela junto pra correr. E ela pegou pódio na primeira já.
E aí ela também já tomou gosto para isso, correu. Hoje ela não treina comigo, porque como criança ela não faz a mesma carga de treinos, né? Mas se tornou algo que ficou muito nosso, assim. Então, fazer corridas e chegar, assim, eu e ela, e a gente usa meias iguais. E aí isso se tornou algo, assim, mais alguma coisa que eu consigo dividir com ela na nossa rotina e que acaba criando, assim, memórias incríveis, assim, para nós, né? Eu até optei, no final do ano passado, em não fazer fotos de Natal, mas fazer um ensaio de corrida com a Alice. Legal. A gente foi pra Orla e fez um ensaio de corridas de mãe e filha, porque isso agora se tornou algo muito nosso, assim, tanto que ela fica brabíssima se eu corro sem ela. Teve um dia que eu fui a São Paulo fazer uma corrida lá, e ela disse assim, tu foi a São Paulo fazer uma corrida, que a medalha era cor-de-rosa e tu não me levou. E não tinha largada Kids, né, mas ela ficou brabíssima, porque ela quer correr todas que ela pode correr também. É muito legal, ficou muito legal o ensaio, eu vi, né? Quem quiser acompanhar também ali no perfil da Pamela, o estilo da Alice de óculos correndo é a coisa mais Não, e ela tem toda a marra, assim, eu brinco que ela é elite, né? Eu não sou, mas ela é elite kids, né? Ela já chega, ela aquece, as crianças estão ali olhando pra cima, pra mosca, e ela tá aqui. Vamos correr, vamos correr. E ela já tá se preparando, se aquecendo e sempre, assim, ela gostou muito da corrida, gostou daquilo que proporcionou pra ela, assim, e hoje eu super incentivo isso pra ela também, porque eu fico imaginando, eu digo hoje que eu tô correndo há um ano, mas imagina ela quando chegar na minha idade e dizer assim, eu corro desde os 6 anos de idade, sabe? Então eu acho algo muito legal. Fora o exemplo que tu vai estar dando para ela de uma atividade física desde pequena. Então é algo que provavelmente ela nunca vai abandonar, certo? Sim. Antes da gente passar para o papel de empresária, algumas Pamelas do passado talvez estejam te assistindo agora. Qual seria a dica que tu vai dar para essas pessoas? Que tudo tem fases. Eu hoje mesmo estava refletindo sobre isso, assim, que teve um momento da minha vida que eu sentia que parece que a gente está meio preso e tem dificuldade de ver que aquilo vai dar certo algum dia, né? Quando eu comecei a minha empresa, há 5 anos e meio atrás, estava nos fundos da casa da minha família, numa casa emprestada, numa outra condição física, outra condição de tudo. E ali naquele momento tu tem dificuldade de visualizar que aquilo vai dar certo um dia, né? De tu fazer o vídeo, que nem a gente vê, às vezes tudo tem um começo. Se tu olha meus vídeos, esses dias alguém abriu meus vídeos antigos e disse, por que eu não apaguei isso ainda? Mas às vezes a gente tem dificuldade de ver, mas aquela Pamela precisou existir para essa existir, inclusive para essa valorizar algumas coisas. Eu não me arrependo de nada da minha trajetória, porque tudo ou me fez crescer, ou me fez entender o que eu não queria ser, sabe? Então, eu acho que a gente tem que não se comparar com as pessoas do lado, porque cada um tem o seu tempo para tudo. Eu não emagreci do dia para noite. Hoje a Pamela perdeu 33 quilos, mas não foi rápido. Não foi fácil. Não foi fácil. Eu fiquei 5 anos na frente do computador, sedentária, gorda, só trabalhando. Mas aquela Pamela precisou existir para me dar a bagagem que eu tenho hoje de conhecimento, de diversas coisas, porque eu foquei naquele momento em alguma coisa. Hoje eu já tenho mais liberdade para conseguir tirar 1 hora para ir treinar, 1 hora para ir correr, que é difícil na rotina de conseguir fazer. Não é uma coisa simples. Porque a gente diz, tem que adaptar a vida fitness, mas não é simples. Demanda tempo, demanda logística, várias coisas assim. Eu queria saber como e quando que o marketing entrou na tua vida. Na verdade, o marketing entrou antes de tudo, praticamente. Assim, logo quando eu era adolescente ainda, eu comecei de forma meio autodidata, a ser designer gráfico. Querer editar, fazer, eu tinha aqueles fotolog, aquelas coisas assim. Fiz um curso técnico de designer gráfico. Mas como a minha família é muito humilde, do interior, né? Então, assim, o que ia me dar dinheiro era eu fazer direito. Eu tinha que fazer uma das faculdades maiores. Então, eu prestei vestibular para direito, fiz direito. Mas quando eu estava na faculdade ainda, eu sempre era contratada na área do marketing, para dar ideia de alguma coisa, fazer arte de alguma coisa, fazer o evento. Então, logo depois que eu me formei, e aí eu engravidei, eu pensei, bom, eu tenho que fazer aquilo que me dá dinheiro e me faz feliz. E era o marketing, logo veio a pandemia, e a pandemia foi responsável por uma aceleração digital, e eu aproveitei essa oportunidade para criar a PM e fazer a empresa hoje, foi o time certo, assim, digamos, né? Aproveitando que tu citou a PM, o que é a PM Ideias? Conta para nós. A PM Ideias, ela é a realização de um sonho, assim, para mim, porque eu sempre quis que ela fosse formada majoritariamente por mulheres, e hoje ela tem, cada uma de nós tem uma história muito bacana da construção de como chegou ali, mas é o lugar onde, não é só uma agência de comunicação que eu quis que fosse um lugar de realizar ideias de forma
descomplicada, de forma simples. Então, a gente vai fazer o marketing, mas a gente vai resolver o brinde, vai resolver o evento, vai resolver, né? Vai dar ideias, vai ter esse acompanhamento mais aprofundado. Então, hoje é um lugar onde eu me realizo profissionalmente e tenho muita satisfação de realizar outras mulheres profissionalmente também, sabe? Então, o PM é tanto Pamela Mai quanto por mulheres. Pode ser, nunca tinha pensado por isso. É um bom slogan também. Pamela, qual que é a diferença entre postar e se posicionar? Porque postar, a gente posta sem estratégia, a gente posta por postar, porque, enfim, né? Quando a gente se posiciona, a gente entende que por trás daquilo que a gente vai falar, a gente está transmitindo uma mensagem, e a gente transmite uma mensagem de diversas formas, na roupa que a gente está usando, do jeito que a gente está falando, na estética visual do que a gente está fazendo. Então, quando a gente se posiciona, a gente está atento a todos esses elementos que estão inclusos ali. Quando a gente só posta, a gente posta, né? A gente postou sem ter sem ter a preocupação com o resultado. Tu falou dos teus vídeos antigos ali, né? Em algum momento tu já teve vontade de sumir das redes sociais, parar com as redes sociais? Já fiz. Já em alguns momentos da minha vida eu parei assim por 1, 2 meses, porque eu sei respeitar muito isso dentro de mim, assim, sabe? Que eu acho que é um ponto de clareza muito importante. Quando a gente fala hoje em redes sociais, todo mundo fala, tem que aparecer, tem que estar. Mas a gente só tem que estar e aparecer se isso for tranquilo para ti. Se em algum momento isso causar algum conflito, não, porque tu também não vai trazer verdade, tu também não vai trazer, né? Então, assim, teve alguns pontos, alguns momentos da minha vida, porque eu tenho uma clareza sobre algumas coisas que eu não quero dividir nas redes. Eu hoje divido boa parte da minha vida, mas tem uma parte que eu não quero, que é muito íntima minha. Então, quando ela tá em crise, digamos assim, às vezes eu me fecho, não quero, porque isso cabe a mim, não é algo que eu queira dividir, porque o meu posicionamento, inclusive a minha clareza, é entender que ali eu uso de forma profissional. Então, é o que eu quero atingir profissionalmente. Às vezes, dividir isso não vai trazer nenhum benefício, né? Então, algumas vezes eu já parei de postar, consciente de que aquilo me prejudicaria no algoritmo, voltei depois para reconstruir tudo de volta, mas melhor para fazer aquilo, porque às vezes também a gente força uma coisa que não é real, né? Pamela, aproveitando que a gente está falando da virada do ano e de algumas atualizações do Instagram, geralmente surgem tendências para 2026, coisas que vão mudar no Instagram. Mas quais são as coisas que tu acredita que nunca mudam em relação ao posicionamento no digital? Uma parte é frequência, né? A gente conseguir identificar qual a frequência que a gente consegue estabelecer dentro da plataforma, e isso é muito importante. Mas a principal, assim, é a gente trazer verdade sobre... A gente não consegue sustentar nada que não é nosso por muito tempo. Então, assim, às vezes as pessoas pensam em estratégia e elas forçam alguma coisa para aquele determinado resultado. E isso nunca é bom. Nenhuma fórmula mágica existe. Existe a gente conseguir encontrar aquilo que a gente tem como verdade, ou aquilo que a gente tem como estratégia. Eu desejo tal coisa. Então, eu vou traçar esse plano para isso acontecer e encaixar ali, né? Mas uma coisa que é, enfim, aí na parte mais técnica, vídeos, não tem como fugir. Eu acho que as pessoas, assim, têm ainda, às vezes, um pouco de receio de gravar vídeo, de aparecer, de falar. Mas é isso que conecta sempre, independente do nicho, independente da marca, independente de qualquer coisa. A gente conseguir se posicionar por vídeo, porque o vídeo, ele tem essa conexão de aparecer, de movimento, de eu conseguir me conectar com a pessoa, que a foto, muitas vezes, ela não consegue. Ela é mais vitrine, né? Entendi. Antes de ir para o nosso clássico ponto pra gente, ponto contra, eu queria convidar vocês para assistir o recado do nosso patrocinador. Auxiliadora Predial. Desde 1931, auxiliando você a morar melhor. Na Auxiliadora Predial, um imóvel é vendido e alugado a cada 20 minutos. E mais 215 mil portas de condomínio sendo administradas no Brasil. Uma das maiores administradoras do mercado. Você quer comprar, vender, alugar ou ter seu condomínio melhor administrado? Acesse auxiliadorapredial.com.br. Voltamos. Pamela, nós temos um quadro que se chama Ponto pra Gente ou Ponto Contra, tá? Nós vamos trazer alguns tópicos. Se for favorável, levanta a plaquinha do ponto pra gente. Se for desfavorável, ponto contra. E aí tu pode elaborar a resposta em cima, tá bem? Tá bem, perfeito. Então, começando, postar todos os dias. Ponto contra, porque eu acho que postar todos os dias muitas vezes engessa as pessoas ou faz com que elas postem sem estratégia, postem só por postar. É difícil a gente conseguir ter esse tipo de rotina.
Postar somente nos horários de pico. Ponto contra também, porque o horário de pico é congestionado, todo mundo tá postando. E também porque ingessa, tudo aquilo que ingessa a gente de alguma determinada forma, que faz tu segurar o conteúdo por algum tempo, para postar depois, porque alguma coisa, não sei o que, eu acho que é ponto contra. E esperar o momento certo para começar, seja qualquer projeto, seja atividade física, seja um projeto de vida, tem que esperar somente o momento certo. Dá para levantar as duas? Claro. Depende, eu acho que depende das duas coisas, assim, porque eu acho que a gente tem que começar de qualquer forma alguma coisa do jeito que a gente consiga, né? E acho que o início do ano, inclusive, ele marca isso. Porque às vezes a gente coloca que, no início do ano eu vou começar tal coisa. Eu comecei a corrida em abril e eu comecei a musculação em dezembro. Inclusive, eu lembro da minha teimosia em dezembro de dizer assim, eu não vou esperar janeiro, eu quero agora, eu vou começar agora, porque eu tô determinada agora, eu quero agora, sabe? Então, eu acho que quando a gente tem isso, colocar às vezes uma data, alguma coisa, prejudica. Mas eu também entendo que nem sempre é possível exatamente na hora, então que a gente tenha que respeitar os nossos momentos de vida, assim, sabe? O conceito de tudo vira conteúdo. Então, vou postar meu café da manhã, vou postar não sei o quê, tudo vira conteúdo, positivo ou negativo? Negativo, porque eu acho que não é tudo que é conteúdo. Depende da nossa linha editorial, depende daquilo que a gente quer passar, depende de, enfim, de diversos fatores. Porque tem coisas que, assim, a gente quer humanizar e mostrar. Mas será que faz sentido para a tua audiência ver aquilo, né? Fazer aquilo? Então tem coisas que não fazem muito sentido. E treinar mesmo sem vontade. Correr mesmo sem estar com vontade de correr. Hoje em dia eu sou... por causa da disciplina. Aí hoje em dia é algo que tá muito dentro de mim, é a questão da disciplina. Então, às vezes, depois que tu consegue adquirir, eu acho que tem um tempo pra gente adquirir um hábito, 21 dias, né? E eu acho que depois disso tem que ir mesmo sem vontade, sei lá, bota um lookinho novo, passa um batom, alguma coisa, arruma o cabelo e vai, sabe? E até brincaram comigo na academia, segunda, que eu tava na skin faxineira, porque eu cheguei de qualquer jeito, mas eu fui, eu falei assim, pelo menos eu vim, né? Boa. Então eu acho que depois de um tempo, a constância e a disciplina, elas têm que seguir. E contratar a PM Ideias, o que tu acha? Aí é super a favor, né? Tenho uma filha para criar, corridas para pagar, né? Ponto pra gente. Então, aproveitando, nós já queríamos te agradecer a tua presença aqui. Eu queria que tu deixasse o @ da PM Ideias, também o teu @ para o pessoal te acompanhar, quem quiser conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, né? O meu perfil é a Pamela Mai. Lá eu trago desde a minha parte de empresária, a minha parte fitness, né? E aí, como tem um público majoritariamente feminino ali também, como foi esse processo de emagrecimento, como é ser mãe, mulher, empresária. E também todo esse lado criativo que traz a PM Ideias, todo o lado de marketing, do direito, de análise de redes sociais. E aí, que é o @PM Ideias, que é a nossa empresa também. Mas os dois estão sempre marcados juntos ali. Se achou a Pamela, achou a PM. Se achou a PM, achou a Pamela. Gostaríamos de agradecer vocês também que nos acompanharam até aqui. E agora fiquem com o nosso quadro Ponto Pra Gente. Puta, cara, vamos? Aí o que nós vamos fazer? Que eu tô em casa, cara. E amanhã? Claro que não, né, cara?